história do cinema em São José do Norte é uma história bem peculiar. Vou dizer que na década de 60 e 70 existia um cinema chamado Cinema do Cataldo. O Cataldo era um senhor muito envolvido na comunidade nortense na época e tinha um cinema que funcionava onde hoje é o posto de saúde. Esse cinema era no tempo em que existia a luz que desligava às 10 horas da noite. Então antes disso o filme acontecia e todos frequentavam. A sociedade em geral gostava muito de ir ao cinema e acontecia o filme mais ou menos uma vez por semana. Passado alguns tempos, se construiu um prédio e foi ali o Cinema Miramar. Era uma sociedade anônima. Vários sócios e todos tinham títulos de participação na sociedade, mas com o decorrer do tempo, o cinema foi sendo desativado. Mas tem muita coisa legal que marcou a minha juventude, a minha infância, e me chamava muita atenção quando eu era criança aqui em São José do Norte, e que nem todas as ruas ainda da cidade de São José do Norte eram calçadas. Então quando tinha sessões, no cinema aqui, as pessoas vinham de tudo que era jeito pro cinema, vinham a cavalo, de trator, de carroça, jipe, rural, que eram os veículos que podiam trafegar nas nossas ruas, porque tinha muita areia. Mas vinha muita gente. A gente tinha uma cultura de tossir. Um grupo pegava a tossir e aí todo o cinema acabava se envolvendo e começava a tossir. Inclusive, naquela época, eu fui um dos felizardos que fiquei 6 meses afastado do cinema, porque o fiscal, que tinha naquela época, cuidador do cinema, estava ao meu lado, eu não tinha observado, ele via que eu tossia e me tirou e fui suspenso 6 meses. Para vocês verem a importância que tinha o cinema naquela época, que a gente chegava até a ser suspenso. E aí todo mundo vinha para o cinema e nós não tínhamos o que fazer nas noites frias de sábado e domingo aqui no nosso município. O cinema sempre era um entretenimento que a gente tinha às noites, quando a gente tinha uma folga, a gente ia ao cinema, se entretinha, via os filmes. Era bom o cinema aqui, sempre foi bom. Quer dizer que foi indo, que terminaram deixando cair, não sei se não deu rendimento ou o que seja, mas o cinema sempre era uma diversão que a gente tinha. Ele foi a maior casa de espetáculos e a mais moderna da região sul da década de 60, para vocês terem uma ideia. Nem Pelotas, que é um centro comercial bem maior que São José do Norte e Rio Grande, tinha um cinema que comportava 700 pessoas sentadas e mais 300 pessoas de pé. Em torno de 1000 pessoas ele comportava para ter as suas digamos, reuniões, espetáculos, projeções de filme. É um cenário bonito que a gente observava em anos atrás, porque logicamente que hoje, em razão do tempo aí, está ficando meio que deteriorado, mas se houver possibilidade a gente pode recuperar toda a história do nosso município. E dentro da história do nosso município está o Cine Miramar, que era a única atração que nós tínhamos a questão de 30 anos atrás, porque não existiam outras opções de festa fim de semana. E a atração era sexta, sábado e domingo, onde se formavam grandes filas e muitas vezes teriam que se fazer 2 a 3 sessões. Culturalmente, ele foi o centro cultural da cidade e hoje ainda existe uma esperança na comunidade de que ele se faça uma obra de reforma, de restauração e que ele volte novamente a ser esse centro cultural. Chegavam a ter 2, 3 sessões no mesmo dia para poder atender a demanda do pessoal, do público que vinha ao cinema. Aos domingos nós tínhamos matiné, eu peguei muita matiné, a gente vinha aqui assistir filme do Zorro, filme do Homem Esqueleto, do Batman, filme dos vampiros, matiné à tarde para as crianças e à noite tinha a sessão adulta. Esse aqui é um filme até interessante, Para Pedro. É um filme tradicionalista da época e eram 4 filmes, eram 4 latas para um filme. Por isso que tinham 2 projetores. Se deixava um filme em um, e aí quando terminava a fita de um projetor, automaticamente ligava o outro. Aí passava essa fita para um rebobinador para guardar na lata. Esse também é um projetor menor. Todo ele é a válvula, Eu bastante peguei o cinema aqui. Ele é da final da década de 60, ele é um pouquinho mais moço do que eu, ele é de 69, eu sou de 67, então a gente cresceu junto, porém o cinema já foi, eu continuo. Porque nós consideramos uma arte válida e
principalmente uma fonte de cultura para todas as pessoas, e principalmente os jovens deveriam muito participar de cinema, assistirem um filme, porque muito colabora para o crescimento de todos nós. Para vocês que são jovens, hoje que estão acompanhando esse trabalho, talvez não consigam enxergar como hoje nós, com nossos saudosismos, enxergamos aquele passado, o quanto era bonito, de uma pureza tão grande, que quando os grupos vinham para o cinema, que eu era jovem, da idade de vocês que nos acompanham agora, quando se batia a pé no cinema para torcer para o mocinho, naquela época tinha filme de mocinho. Mocinho era os americanos que matavam os índios, que na verdade era o maior crime que faziam, né? Mas como a gente tinha uma cultura de defender os americanos, então todo mundo batia a pé no cinema.